a história de Lionel Messi. Do início à Copa 2022. 8 minutinhos de história resumida. Lionel Andrés Messi Cusitini nasceu em 24 de junho de 1987 em Rosário, Argentina. Seu pai, Jorge Horácio Messi, e sua mãe, Célia Maria Cusitini, tiveram 4 filhos. Cara, o pai do Messi chama Messi, pô. Da linhagem. Seus E eu pais achava que eram ele era aqueles pais que único. trabalhavam muito para manter a família. Eles nunca chegaram a passar fome, mas também não eram ricos. Seus pais tinham muito trabalho em cuidar do garoto, pois ele era uma criança muito ativa, tanto em casa como também na escola. Desde pequeno era muito competitivo e não gostava nem um pouco de perder. Sabe aquelas crianças que quando perde alguma coisa fica brava, birrenta? Pois é, Messi era mais ou menos assim. Na escola, apesar de ser um garoto hiperativo, suas notas eram muito boas. Ou seja, ele era um bom aluno. E era um garoto também muito amado por todos os amigos. Todos gostavam dele. E claro, na escola, todos perceberam que a verdadeira paixão daquele garotinho não era estudar ou fazer bagunça com seus amigos, mas sim era o futebol. Sempre quando surgia um tempo vago, ele pegava a bola, chamava seus amigos Na e canhota. Mas obviamente, isso não acontecia somente na escola. Nas ruas, mesmo muito pequeno, tinha o costume de jogar com seus amigos. E quando o Lionel tinha apenas 5 anos, sua família começou a perceber que ele, mesmo sendo muito novo, já fazia coisas absurdas com a bola nos pés e conseguia se destacar dos demais. Inclusive, sua avó, que sempre levava ele para jogar em campos e até mesmo nas ruas, foi uma das primeiras a perceber exatamente isso. E a poucas quadras da sua casa, um clube de seu bairro chamado Grandoli, um certo dia estava faltando garoto para o time. Mas Lionel era muito pequeno e foi impedido de entrar. Porém, quando deixaram o garoto entrar, bicho, todos ficaram espantados, inclusive seu primeiro treinador. Todos diziam, como um garotinho tão pequeno consegue ser tão genial assim? Nesse período, a pessoa que talvez mais ajudou, sua avó, infelizmente faleceu. O tempo se passou e em 1993, aos 6 anos, ele foi para o News Old Boys. E assim que chegou, novamente causou espanto. Messi liderou uma das principais equipes da história da categoria juvenil do News Old Boys. Aquele time foi apelidado de A Máquina de 87. Eles, sem dó, passavam o carro por cima, velho. E claro, Messi era o cara que desequilibrava. Diante disso, obviamente, títulos vieram. Porém, bicho, nem tudo são flores. Conforme o tempo ia passando, os pais de Léo começaram a perceber que ele não estava crescendo como os demais garotos da sua idade. Sua altura mostrava que algo em seu corpo estava errado. E em 1997, aos 9 anos, sua família e o News estavam preocupados e decidiram levar ele a um especialista. E depois de muitos exames, os médicos descobriram um problema nos hormônios que regulam o crescimento. Assim, ele teria que fazer um tratamento doloroso e muito caro. Nesse tratamento, o pequeno Léo teria que tomar 2 injeções em cada perna, todos os dias e durante Cê é louco! muitos anos. E além de ser muito doloroso, como já falado, era um tratamento extremamente caro, cerca de $900 por mês. Algo Cê é que seus louco! pais na época não tinham condições de pagar. No início, uma fundação chamada Asindar ajudou os pais dele a pagar esse tratamento. E aos 11 anos, finalmente o Messi começou a se tratar. Imagina, bicho, um garoto de 11 anos ter que fincar uma agulha nas 2 pernas durante toda Faria a sua nunca. adolescência. Certamente, Mas é que nós estamos fácil falando não simplesmente foi. do melhor Porém, do em mundo, 2000, né? quando o Messi tinha 13 anos, a fundação disse que não poderia mais pagar o tratamento, pois o limite era de 2 anos, e esses 2 anos já haviam se passado. E bicho, o tratamento não podia ser interrompido. Assim, sua família recorreu ao News Old Boys, e o clube no começo falou que iria pagar o tratamento. No princípio, eles até pagaram, mas depois de uns meses, o clube parou de pagar. Isso fez a Puta família de merda. Messi não ter opção senão tirar Messi do time e tentar procurar outros clubes. Assim, eles foram ao River Plate. Messi fez uma peneira e ficou por lá durante 6 dias. E apesar de reconhecerem por lá o futebol espetacular do Lionel, o clube alegou que pagar $900 por mês era muito risco e eles não estavam dispostos a isso. E aí, bicho, entrou o Barcelona, justamente porque... Caralho, um mas tempo que depois, isso, hein? Ah, não tem River, então um toma familiar Barça. que morava na Espanha conseguiu um teste para Messi fazer no grande e poderoso Barcelona. E claro, obviamente eles foram. E bicho, Messi impressionou muito todos os que trabalhavam lá no Barça. Porém, quando o Barça soube que teria que pagar um tratamento, as coisas ficaram abertas. 3 meses se Lionel passaram Messi. e depois de muitas e muitas conversas, visto que na época o Barça também estava passando por uma crise financeira extremamente complicada, finalmente os dirigentes do clube chegaram a um acordo. Em um restaurante, o dirigente começou a escrever em um guardanapo e finalizou assinando aquele papel. E ali dizia que o Caraca, Barcelona que da iria hora, pagar mano. todos os custos do tratamento e Messi teria todo o suporte em Barcelona para viver. Risco. E hoje o cara vê que tem simplesmente, né? Parte na história do Messi, o cara deve ser. Ou seja, o primeiro contrato de Messi com o Barça foi feito em apenas um guardanapo. Assim, Messi e seu pai deixaram a Argentina e se mudaram para Barcelona.
Seu começo no Barça não foi um dos melhores. Já em sua primeira temporada na base, 2000 e 2001, em sua segunda partida, Messi se lesionou e perdeu toda a temporada. Depois, ele teve muitos problemas em se adaptar à nova vida em Barcelona, longe da sua família e dos amigos. E também teve muitos problemas burocráticos para jogar legalmente na Espanha. Somente em fevereiro de 2002, ele finalmente conseguiu ser inscrito na Federação Espanhola de Futebol. Também, esse foi o ano que ele completou seu tratamento, ou seja, ele não precisava mais tomar aquelas sofridas injeções. Na temporada 2002-2003, Messi fez chover. Em 30 partidas, fez 36 gols e conquistou a Copa da Catalunha jogando muito na final contra o Espanhol. Nesse ano, o Barça Júnior participou de 4 campeonatos e Messi foi eleito o melhor jogador. Pera, ele ainda tomou injeção nas duas pernas pra crescer todos eles. E continua, assim, né? Na temporada 2003-2004, Messi foi para o Barcelona C e jogava, obviamente, a terceira divisão da Espanha. E por lá, 10 jogos e 5 gols foram suficientes para ele ser promovido ao Barcelona B. E jogando pelo Barça B, ele chamou a atenção de Frank Rijkaard, que era o técnico do time principal do Barça. Assim, em novembro de 2003, com apenas 16 anos, Messi foi convocado para um amistoso no time principal contra o Porto de Zé Mourinho. Ou seja, com apenas 16 anos, ele fez sua estreia no profissional do Barça. E de lá pra cá, bicho, a história a gente sabe muito bem. Ele foi um grande coadjuvante na era Ronaldinho, ajudou muito o Bruxo e companhia naquela era. Depois, o próprio Ronaldinho se encarregou de passar a camisa 10 pra ele. E aí, na era Guardiola, como ator principal, ele se tornou simplesmente imbatível. Conquistou tudo e todos. Depois veio a era MSN, onde também conseguiu ser o cara do time. E bicho, ao todo, em 17 anos de Barcelona, mano. até sua saída em 2021, foram quase 18 anos e nada mais, nada menos que 35 títulos conquistados, incluindo 4 Champions League. Messi deixou o Barcelona, né? sendo Resumindo, o maior artilheiro da história do clube e o maior assistente e artilheiro da história do campeonato espanhol. Hoje, no Paris Saint-Germain, por mais que ele já viveu em sua carreira tempos melhores, individualmente falando em clubes, ele ainda continua sendo muito, mas muito fundamental para o time francês, junto com Neymar e Mbappé. Em toda a sua carreira até aqui, são inacreditáveis 48 prêmios individuais conquistados, incluindo 7 bolas de ouro e 2 vezes eleito o melhor jogador em Copas do Mundo 2014 e 2022. Agora, falando um pouco da história dele na seleção argentina, Messi sempre foi muito criticado por lá. Muitos falavam que ele não conseguia jogar o mesmo futebol que ele jogava no Barcelona, na Argentina. Nessa linha do tempo... mas tá de brincadeira, né? Seleção da Argentina 2018 foi pica, tudo bem. 2022 muito mais pica, tudo bem. Mas antes disso, irmão, você tá falando de uma era de Messi jogando no Barcelona, que é um time pica, e depois ele tendo que jogar o mesmo futebol na Argentina, que só tinha o meio pra frente. Foram muitas as suas decepções, muitas muitas eliminações. Não é a mesma coisa, velho. Em 2021 veio a redenção. Finalmente, Messi conseguiu conquistar um importante título com a Argentina, a Copa América, inclusive em cima Esse do cara Brasil. é um ET ainda, Mas porque eu vou te falar, viu? Por mais que Lionel Messi tenha feito muitas coisas, conquistado muitas coisas, ainda faltava aquilo que todo mundo cobrava: conquistar uma Copa do Mundo. E como nós sabemos, este assunto está completamente encerrado, justamente porque Lionel Messi, junto com a Argentina, fez uma Copa espetacular, tirando aquela derrota histórica que eles tiveram Para a Arábia Saudita, que até hoje não me entra no